Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o Cultura em Foco. Antes de começarmos, vou pedir a vocês que se inscrevam no canal e que deem uma olhadinha no material aqui apresentado sobre cultura, sobre saúde, sobre educação e muitas outras interessantes participações. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um tema bastante importante e que, enfim, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E justamente cabe aqui, não é, essa discussão, porque é bastante importante que ela aconteça. Bem, o tema é o papel feminino, o papel da mulher, suas relações, não é, da mulher com a família, com o trabalho e ainda, para juntar todos esses temas, o ter que lidar com as redes sociais, não é? Vejam que a imagem por si já dá conta desses temas. A mãe trabalhando, acessando vários equipamentos, digamos assim, e, ao mesmo tempo, está ali cuidando da sua criança. Essa é uma situação bastante comum, não é, que está com todas as mulheres, principalmente em tempos cada vez mais incisivos de trabalho remoto. Mas não só no trabalho remoto, não é? Muitas vezes esse envolvimento pode causar, não é, um grande impacto na vida da mulher, e ela pode até sofrer uma síncope, não é? Por tudo isso se misturar e, de repente, a gente começa, não é, a não dar conta de tudo. Para falar sobre esse tema, eu escolhi duas séries que estão no momento, agora, não é? A partir de junho de 2022, na Netflix. A primeira delas é a série Intimidade, que estreou, não é, em junho de 2022, é uma série espanhola, com direção de Jorge Torregrossa, Ben Guterides e Koldo Amandols, além de Marta Pascoal. É uma criação coletiva também de duas mulheres, Verônica Fernandes e Laura Sarmiento. Bem, a série, neste momento, na primeira temporada, se passa em Bilbao, o que já é bastante interessante, porque nos dá a conhecer essa cidade e as relações que ela mantém com o país basco. Inclusive, utilizando uma linguagem que vai para além do espanhol ou do castelhano. Mas é uma cidade bastante contemporânea, né? Como eu disse, ligada ao país basco, com a língua oficial no espanhol, mas, repetindo, a gente pode apreciar o basco nessa temporada de Intimidade. Bem, nessa primeira temporada, o corte central é acerca de uma mulher que vive em seu trabalho a questão política e justamente envolvida com a política, com candidaturas políticas, ela tem a sua vida pessoal muito conturbada. Então, a relação dela com a filha,
a relação dela com outras mulheres também está complicada. Mas, de uma certa maneira, essas figuras femininas vivem um drama que é este que se refere à falta de intimidade. O fato de estarem expostas num trabalho extremamente público provoca este rescaldo perigoso. E justamente esta mulher candidata a um cargo político vê, por meio de seus, obviamente, não benquistos outros políticos, vê um momento da sua vida privada que foi a extrapolação colocada em redes sociais. Um vídeo que a mostra em situação íntima com uma outra pessoa, e isto vai parar, obviamente, em todas as redes e provoca uma cisão entre esta que é uma mulher e a questão do seu trabalho. Muito provavelmente a gente se perguntaria se este vídeo vazado fosse de um homem, talvez as proporções fossem bem menores. Bem, essa mulher vive também uma vida um tanto de aparência com o marido, ela é casada, mas eles não têm uma convivência íntima, embora habitem a mesma casa. Bom, há todo, para além de um jogo político, né, um outro jogo que vai também relacionar-se com a própria filha dessa mulher, que se vê, de certa maneira, perseguida pelo namorado, com a preocupação de que ele possa vazar um vídeo feito na intimidade. Ao mesmo tempo, uma outra mulher perde, não é, a sua irmã numa situação dramática e que envolve também estas questões. De uma certa maneira, ajudam, não é, nesse momento, as questões jurídicas que dão direitos caso a mulher, não é, denuncie esta agressividade virtual. Então, uma também mulher que trabalha na delegacia ligada a estas questões, não é, de intimidades que são vazadas redes sociais afora, ela vai tentar resolver várias das situações que relacionam não só esta mulher política, mas como a da outra mulher que tem a irmã assassinada, a da filha dessa mulher, e, ao mesmo tempo, de uma assessora política que também se cala por ter, no passado, uma certa repercussão de agressividade sexual, não é? Recebida em seu trabalho. Então, de uma certa maneira, a divulgação de um vídeo íntimo prejudica todas essas mulheres, corrompe a relação delas na família e também, não é, faz com que elas tenham que se explicar em seus trabalhos. Como eu disse, uma situação que se vê no cotidiano e que aqui vocês podem observar nesta primeira temporada de Intimidade. Bom, uma outra série que já está na 4ª temporada, mas são blocos, não é, bem delimitados, Borgen, que também trabalha a questão feminina, e agora a gente sai da Espanha e vai parar na Dinamarca. E, aliás, essa série tem uma fotografia muito linda, e assim como na série espanhola podemos vislumbrar parte de um momento, não é, de uma situação geográfica de um país basco, aqui também
somos assim agraciados com imagens não só da Dinamarca, mas de toda uma geografia do Ártico, principalmente fiordes, não é? Geleiras que se encontram na Groenlândia. Bem, nesta quarta temporada, né, a série é de 2021, a quarta temporada está disponível na Netflix a partir, ou esteve disponível, continua disponível a partir de junho de 2022. Neste caso, trata-se também de um perfil feminino de uma mulher que já foi primeira-ministra da Dinamarca e que agora é ministra das Relações Exteriores desse mesmo país. Bem, obviamente, esta mulher está em constante exposição na mídia, nas redes sociais, por conta da atividade que ela exerce. Neste jogo, não é, há também uma série de interpretações acerca da vida pessoal dessa mulher, que no momento não se encontra com nenhum companheiro e divide a guarda de um filho com o marido, com o ex-marido. Esse filho é uma pessoa jovem, mas muito bem antenada com as questões políticas e um defensor das questões ambientais. E é justamente essa questão ambiental que vai ser um pano de fundo para todas as mulheres envolvidas nessa quarta temporada. Uma, esta, a ministra das Relações Exteriores, a outra é uma chefe de jornalismo de um dos grandes jornais da Dinamarca. Elas se relacionam por conta das questões políticas, mas principalmente porque há como palco a descoberta de petróleo na Groenlândia, e isto faz com que a Dinamarca tenha que apontar intervenções, já que sabemos, não é? Essa questão do petróleo poderia ser, com certeza, maior independência ao povo da Groenlândia, mas, ao mesmo tempo, sabemos também, faria parte de uma grande destruição ambiental. E, obviamente, são vários os países que vão se envolver, entre eles, não é? Não fossem todas as outras questões, entre eles os Estados Unidos, a China, a Rússia, tudo por conta do petróleo. Bom, eis a questão. Como mulher, não é? E balançada entre as questões de estar familiarmente, não é, apoiando o filho nas questões ambientais, ela quer manter o poder, não é? Qual poder? O de continuar ministra e até de assumir um vice-ministério da Dinamarca. Isso faz com que ela acabe abandonando um pouco as questões partidárias, que são aquelas que privilegiam as questões ambientais. E nesse percurso, e a isso se junta o fato de ela começar um período de menopausa. Então, entre uma entrevista e outra, ela tem que trocar várias vezes de blusa, já que usa roupas mais sociais e formais, e não só isto, não é? Mas esta questão da menopausa faz com que o seu humor, a sua maneira, que era tão tranquila de se comunicar com a família, no caso com o filho, mas também com todo o partido, com a mídia, no caso com os jornais, acabe se alterando, porque ela perde um pouco este domínio de uma certa tranquilidade.
tudo isto por conta dos hormônios que entram em ação na menopausa. Semelhante, não é, situação acontece com a chefe de jornalismo, que já trabalhou com a ministra em outros tempos, não é? Ela também acaba tendo que se dividir entre a família, o marido e os 2 filhos, a falta de tempo, a correria do jornal, as intrigas das redes sociais que a colocam, de uma certa maneira, em lugar de uma mulher poderosa e que poderia estar usando desse poder para inibir outras apresentadoras, principalmente a âncora do jornal. Então, vejam que, não é? Desta questão ambiental, que é a descoberta de petróleo na Groenlândia, dessa questão de termos mulheres em posições de poder, o que é significativo no mundo feminino, mas, por outro lado, as dificuldades justamente de elas terem que emergir destas questões íntimas, o caso aqui da menopausa, não é? E de ter que lidar com tudo isso para não interromper uma questão de trabalho, neste caso, do trabalho do jornalismo, mas do trabalho de um partido dentro de um ministério. Então, vejam que nos 2 casos a gente tem séries trabalhando com as questões do feminismo, da mulher em relação ao trabalho, em relação à política, em relação à família e, somando tudo isso, tratando de questões que são as ambientais, tratando de questões que são as da saúde da mulher, no caso, a menopausa, e todas as outras questões que fazem com que essas mulheres, em determinado momento, tenham uma síncope, não é? Uma síncope nervosa. Então, veja que os dilemas, não é? Que são os dilemas da mulher no século em que vivemos, são esses em ter que lidar com as questões do próprio feminino, lidar com as questões nem sempre muito tranquilas do trabalho, ainda mais se as mulheres têm um cargo de poder e, por isso mesmo, o tempo todo questionadas, e ainda termos que lidar com a família, não é? Que nem sempre está disposta a aguentar ou a separar as questões da família e do trabalho dessas mulheres. Recomendo essas 2 séries, não é? Estão em temporadas, mas a gente vê como um momento único, para além das questões, como eu disse, geográficas, conhecer o mundo ártico, os inuits, não é? Aqueles habitantes originais da Groenlândia, e, ao mesmo tempo, participar desta política em Bilbao, um elemento do País Basco, que também, por si só, é extremamente político. Bem, agradeço por acompanhar-me por aqui. Recomendo mais uma vez, inscreva-se no canal, veja os vídeos e dê uma passadinha pelo site do Instituto, não é? Está o link em tela. E se quiserem também acompanhar outros trabalhos de cultura, trabalhos acadêmicos, eu deixo também o meu link para vocês. Bom, tenham todos muita saúde, fiquem bem e até a próxima. Muito agradecida.